E aí, pessoal, beleza? Você chegou até aqui, você já fez o seu teste de criativo e agora a gente precisa fazer a análise deles para descobrir se você tem um criativo campeão. Alguns de vocês conseguiram fazer uma venda já, mesmo em campanha de teste de engajamento, ou se você fez o teste de criativo em campanha de vendas, provavelmente você, é o que eu espero, tenha uma venda. Isso é o que valida o seu criativo. Valida o criativo isso? Sim, pero no mucho. Vamos lá, eu vou explicar algumas coisinhas para vocês agora, para vocês conseguirem analisar e decidir qual é o criativo campeão, que com esse criativo campeão é o que você vai levar agora para as campanhas de venda, colocar o pixel e aí começar a vender rotineiramente, beleza? Então vamos lá, eu separei aqui teste de criativo que eu fiz, para a gente fazer ter um modelo para análise. Vamos lá então, compartilhando a minha tela. Aqui nós temos uma campanha que eu iniciei no dia 22 de dezembro. Os três aqui foram feed, Facebook Stories, de Facebook e Instagram, feed Stories, tá? Um chama Cor de Pele, o segundo chama Segurando e o terceiro chama de Natal. Fiz um criativo de Natal na época aqui. Todos eu coloquei o mesmo valor. E mesmo colocando o mesmo valor, a gente já pode ver aqui que o criativo número 2, esse Cor de Pele, ele já se destaca aqui pelo resultado, ó. 17, o outro 11 e o outro 4. Então, ele está em primeiro lugar no critério de resultados, que foram mensagens iniciadas. Em 3 dias, eu tive 32 mensagens iniciadas. Esse aqui se destacou. Também se destacou no custo por resultado, um custo menor, 1,16 por resultado. Esse aqui, o número 1, de Natal, ele foi o mais caro. Aí nós temos que analisar, a gente vai ver que as métricas acompanham os resultados, né, em questão de prioridade. Então, eu usei um valor bem parecido, o primeiro usou até um valor um pouquinho menor, mas, em geral, ficou na média, tá bom? Gastou igual, porém, o meu custo para os meus resultados é muito menor. Então, eu costumo dizer aqui, isso é um número importante de vocês guardarem. O CPM, ele vai determinar o quanto vai custar o seu valor de conversa aqui, tá? O que é importante? Eu falo que o CPM, um bom número de CPM, é um CPM em torno de R$ 20. Todos eles estão aqui, ó. Mas quanto menor, melhor. Ok? Deixa eu só verificar aqui. Está gravando ainda? Está gravando. Então, vamos lá. Então, quanto menor, melhor. No CPM, em torno de 20. Se até uns 25, 27, tudo bem. Está na casa dos 20. Mas quanto menor, melhor. Todos os três aqui passaram no teste do CPM, né? Porém, esse aqui se destaca ainda também nesse critério. E o CTR, sempre fala que é perto da casa dos dois, né? Então, 1,99 está na casa dos dois. 1,13 está na casa dos dois aqui também. Só que o CTR, ao contrário do CPM, o CTR, quanto maior, melhor. Então, o CTR aqui do 3, ele está melhor nesse caso, tá? O CPM é o custo por 1.000 visualizações. Então, quanto menos você pagar para ter 1.000 visualizações, melhor. O CTR é a taxa de pessoas que clicam no seu link. Ó, porcentagem de impressões que ocorreu um clique. Então, quanto maior, mais pessoas clicaram no seu anúncio. Eles estão bem competitivos aqui, tá bom? Mas o que se destacou aqui é o segundo. Bom, visto isso, o que eu posso dizer aqui é que este primeiro aqui saiu uma venda. Então, este aqui é o que eu vou usar a partir de agora para poder veicular os meus anúncios com o objetivo de conversão para venda. Vou parar minha apresentação e voltar aqui com vocês por conta do seguinte. Pode ser esse que eu mostrei, nós vimos agora, ele está bom em vários critérios, né? O custo por clique, o número de mensagens que chegou, o CPM e o CTR. Tá? E se fosse ao contrário? Porque casou ali, daquele com melhor, sai venda. Apesar de ser uma campanha de engajamento, não era o objetivo de venda, o objetivo era
validaram o criativo, saiu uma venda. Então, como todas as métricas estão boas e o criativo vendeu, então eu considero ele validado. Tá, Cláudio. E se uma outra campanha lá tivesse vendido? Ou com pior resultado tivesse vendido? E aí, como que faz? Bom, a gente não pode eliminar o critério sorte. Tá entregando anúncios, tem pessoas por aí que querem emagrecer, um daqueles caiu na mão de alguém e a pessoa comprou. Pode ser, tem outras análises que nós devemos fazer, então eu vou voltar aqui na minha tela, que é muito importante e não podemos descartar. Por exemplo, esse aqui eu falei que foi o melhor em todos os critérios e teve uma venda, tá? E nesse caso que a gente abordou, e se esse aqui tivesse vindo uma venda? Veio só 4 conversas e fez uma venda. Pode ter sido sorte? Pode. Mas também não necessariamente. Por exemplo, e se desses 17 contatos, vamos supor que não saiu a venda, vamos supor que a venda saiu nesse aqui, tá? Suposição. Desses 17 contatos, esse meu criativo, aqui tem uma mulher bonita fazendo academia, veio um monte de homem tarado. Quase nenhum descia funil, desconversava. Apesar de todas as métricas boas, ele chamou atenção. Ele teve bastante clique. Mas ninguém descia o funil. Era só pessoas taradas. Homens tarados. Esse aqui foi mais ou menos uns 30% desceu o funil. Agora, esse aqui que só veio 4, dos 4 que vieram, os 4 estavam super interessados e os 4 desceram o funil até o final. 100% desceu o funil. E aí um comprou, além dele ter comprado, um outro aí gerou boleto, pode ser que pague. Tá. E agora, Cláudio, qual que é o melhor criativo? Com certeza, esse que teve a melhor pontuação que nós vimos anteriormente, custo por conversa mais baixo, melhor CTR, menor CPM, ele não é o melhor. Por quê? Ele atraiu pessoas que não estão querendo emagrecer. Então, de nada vale. Tipo, 10% só desceram o funil desse aqui, sendo que nesse aqui foi 100%. Então, este aqui, no caso, é o criativo validado nessa situação. Então, vocês têm que prestar atenção, deixa eu voltar a tela para vocês, que cada caso é um caso. Não é porque tem as melhores métricas que ele é o criativo certo, tá? Não é porque ele vendeu que ele é o criativo certo, tá? Então, vocês têm que analisar um monte de outras questões, né? Principalmente essa questão de percentual de pessoas que desceram o funil e estavam realmente interessadas. Então, qual que é o ideal? Quando você faz os seus 3 conjuntos, se abre uma planilha dia 1, criativo A, criativo B, criativo C. Aí você coloca, desses daqui vieram 13 contatos, esse aqui 7, esse aqui 1, 4. Desses 11, só um desceu o funil. Então, vocês têm que marcar isso daí para depois de 3 dias poder fazer uma análise. Eu vou mostrar um outro caso para vocês, então eu vou compartilhar minha tela. E antes de eu compartilhar, eu vou falar uma coisa importante para vocês. Essa aqui é a terceira vez que eu gravo essa aula. E sempre eu sentia que faltava alguma coisa. Então eu vim aqui para tentar ser o mais sincero e explicar o máximo de coisas possíveis. Então pode ser que seja uma aula um pouquinho demorada, mas eu acho que é muito importante você entender essa questão do criativo. Porque a partir de agora, ou você tem 2 caminhos. Ou você refaz o teste de criativo, ou você agora vai para a campanha de vendas com pixel em conversão. Tá? Então, você tem que escolher agora. E é importante você estar com um criativo bom, porque quando você fizer a campanha de conversão com pixel, o lead vai ser mais caro, vai vir menos conversas, porém eles vão vir mais qualificados. E isso, o quanto você vai pagar por cada conversa, vai depender muito desse seu criativo que você vai validar neste momento. Então, dito isso, vamos lá para o segundo modelo que eu peguei. Compartilhando minha tela. O segundo modelo que eu peguei está aqui. Foi um teste de criativo também de 3 dias, como eu recomendo, um chamando queijo, outro chamando pão, outro chamando palme. Comecei dia 9 de fevereiro. Tá? Olha que interessante. Eu vou colocar a data exata para ficar fácil de vocês visualizarem.
9 de fevereiro a 11 de fevereiro. 9, 10, 11. 3 dias. Olha que interessante. Coloquei o mesmo valor, o valor usado foi bem próximo aqui. O custo por conversa, olha que diferença do outro. Um foi 2,29, outro R$ 15. Eu paguei R$ 15 em 3 dias, teve uma conversa esse criativo aqui do pão. Então, por enquanto, a gente tem esse aqui na frente. Olha que diferença. No outro lá, nós tivemos 32 conversas. Nesse aqui, nós tivemos 11. Olha que diferença faz de uma conta para outra. Se eu tivesse pego o mesmo criativo, tá? E feito aqui, também teria números diferentes. Bom, continuando. Está duplicado aqui, ó. Conversas e custo por conversa, resultado e custo por resultado. Dá na mesma. Seguindo. Então, este criativo aqui eu já posso descartar, desde que ele não tenha saído uma venda. Vai que saiu uma venda dele, né? Vamos chegar lá. Então, ó, o CPM, lembra que eu falei que o CPM tem que estar em torno da casa dos 20? Quanto menor, melhor? Então, esse aqui ainda tá bom. Esse aqui que tá caro demais, pode descartar. Esse aqui tá o melhor de todos, esse do queijo. Opa, cliquei em algo, vamos voltar? Voltamos. Olha lá, o CTR. Quanto maior, melhor, importante na causa dos dois. Opa, esse aqui tá com uma taxa de clique maior, muito mais que esse do queijo. Olha que interessante. Aqui não vai ter nada. Então vamos voltar lá para o começo. Sabemos que o CTR desse aqui estava melhor. Só que só teve 3 conversas. Eu gastei a mesma coisa, ó, 47. Aqui eu gastei o total de, na verdade, 63. O que aconteceu? Vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos pegar dia a dia. Olha que interessante. Começou no dia 9. Dia 9. Opa, não teve nada no dia 9. Então, na verdade, deve ter começado tipo 11h59. Então, na verdade, ele começou dia 10 de fevereiro. Dia 10, ó, ele já veio aquela primeira mensagem. Esse aqui que estava ruim. 1h04. Olha que interessante. Só 6 mensagens no primeiro dia. Se a gente pegar aquela minha outra conta, se a gente pegar o primeiro dia, que foi o dia 22, enfim, 17, primeiro dia dessa. Se a gente pegar o segundo dia, dia 11, olha que interessante. 3 conversas aqui, nenhuma, e aqui veio 2. 5 conversas, muito pouco, né? Em comparação ao outro aqui. Ó, vamos pegar aqui dia 24. 15 conversas no dia 24. E esse aqui, 5. Quanto que gastou? Vamos ver? R$ 24. Só veio 5 conversas. E esse aqui? 27. E veio tudo isso aqui, 15. Então, você vê como varia de uma conta para outra. E o mais interessante, o dia 12. 0 mensagens. 0 mensagens no dia 12. E você vê que usou o valor. Não teve conversa. Teve um CPM, teve clique no link. Teve tudo. E aí, o que você faz, Cláudio? Bom, o que eu pude fazer é o seguinte: eu peguei e falei, eu vou rodar mais um dia. Eu vou gastar em mais um dia. Veio uma conversa. Falei, poxa vida. Então, desde o dia 9 ao 13, foi só isso aqui mesmo. 12 conversas. Parou de performar. Então, o que acontece, pessoal? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Pode ser que o seu gerenciador estava passando por uma atualização. O Facebook faz atualizações, eles não avisam, e aí para de performar. Pode ser que hoje mesmo, recomeçando esse teste, em 3 dias, ele tenha resultados totalmente diferentes.
tá? Porque é o público que ele pega, tem umas centenas de variações que pode acontecer, tá? E provavelmente eu caí num público ruim, que não estava interessado, às vezes com um público de muito baixa renda, ou às vezes peguei um público fitness, que já é magro, ou pode ser uma própria atualização da plataforma que ela resolveu não entregar naqueles dias, tá? Então estamos sujeitos a isso, não tem o que fazer. Só para concluir um pouco mais a análise e fazer vocês entenderem outros pontos de vista. Compartilhando a minha tela com vocês. Vamos lá. Bom, foi o que teve. Em 3 dias, só teve isso aqui. Eu gastei. Vamos lá. Eu acho que se bobear, eu fiz até mais, tá? Rodei até mais dias para ver se performava e não foi. Enfim, mas o resultado final foi o quê? Esse aqui teve 7 conversas, esse 4. O custo de conversa altíssimo. Um CPM dentro do esperado nesses dois importantes que estão se destacando. E o CTR ótimo em todos eles. De preferência, o 02 Criativo Palm ficou na frente agora nesse aqui. Bom, nesse caso, gente, eu não tive vendas aqui. Nenhum deles vendeu. Foi péssimo. Eu gastei, ó, R$ 113 para falar com 12 pessoas. Quase que R$ 10 por conversa. Então, eu fiz numa época ruim. E isso não tem o que fazer. Você tem que simplesmente aceitar. Pois é. O que eu quero dizer aqui? Mesmo aquela que tivesse boa, se o criativo está muito empatado, se está com os valores muito próximos, ou estão todos com CTR ótimo e um CPM baixo, o que você faz? Você pode rodar, não deve ser 3 dias. Você pode rodar um quarto dia. Você pode rodar um quinto dia, apesar de ser leads frios, tá? Então é interessante, às vezes, você deixar rodar por mais um período, para você realmente conseguir decidir qual é o melhor criativo. Então, assim, a gente tem alguns pontos importantes. Vamos fazer um resumo do que conversamos aqui, tentar colocar de uma forma mais, como posso dizer, mais clara. Então, a gente tem os testes de criativo. Pode ser que o que vendeu é o melhor e validou? Pode. Pode ser que aquele que vendeu foi uma campanha de sorte? Pode. Pode ser que a campanha teve melhor desempenho, não seja melhor? Pode. Por quê? É aquele caso lá do atraiu muito tarado, né? De 17 conversas, 15 foram homens tarados interessados na foto da mulher com barriguinha e começou a conversar com uma mulher que o funil hoje tem voz de mulher. Então, por mais que ele tenha vendido, pode ser que ele não seja bom. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. É bastante coisa. Então, você tem que analisar não só os números da sua campanha, mas também o que aconteceu na realidade, a qualidade desses leads que foram conversar com você ali no funil. E aí, com isso, você vai conseguir decidir. Bom, Cláudio, foram minhas melhores métricas, esse aqui é o conjunto que saiu mais contato, saiu venda, pronto, ponto, é esse aqui que você vai fazer a campanha. Ah, Cláudio, esse aqui foi o meu melhor conjunto, mas o meu segundo conjunto foi o que teve venda. Tá, faça a comparação de quantos leads chegaram, faça a comparação de quantos deles desceram até o funil, olha a conversa, vê se o pessoal estava engajado e fala, não, beleza, é esse aqui mesmo. O importante é, você tem que ter certeza que esse é o melhor criativo. E o melhor criativo não é aquele que você mais gostou, não é o mais bonito, é o que entregou mais, com qualidade, com pessoas que realmente vieram interessadas no seu produto, é isso que vai validar o seu criativo. Fácil, né? Não, nada fácil, tá? Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui para ajudar você nessa decisão. O que é importante? Se você... Tá tudo ruim, Cláudio. Vamos pegar aquele meu exemplo aí. Teve 7 conversas. Tava tudo ruim. Veio só 7 conversas em 4 dias. Coloquei mais um dia, veio uma conversa.
Gastei quase que R$ 10 por conversa. O que eu faço? Bom, aí você faz um novo teste criativo. Não tenta ir para uma campanha de venda com pixel, com criativo ruim, porque só vai estragar tudo, só vai gastar dinheiro. É preferível que você gaste mais uma vez, perca mais 3 dias, fazendo, ou 4, né, se for prorrogar mais um dia, com criativos que realmente têm um CTR bom, um CPM baixo, e pessoas, pelo menos 40% a 50% das pessoas descendo o funil. Então, se você não tem certeza que o criativo é bom, tá pegando ele porque ele foi o menos ruim de todos, não faça isso. Volte para o teste de criativo, ok? Tem um monte de modelo, converse com seus amigos, volte lá para a aula 13, aula 12 de pesquisa, aula 13 de fazer o criativo e tenta achar um criativo que te traga métricas boas. Cláudio, já estou no meu segundo teste de criativo e está horrível. Tente também em outra conta, uma nova BM, um novo portfólio empresarial, tá? Porque vai ter diferença. Então, acho que agora você consegue ter uma noção direito para poder identificar qual é o melhor criativo. Não é o mais bonito, não é o que tem mais coisa escrita, não é o imagem, não é o em vídeo. O que é? É aquele que trouxe mais pessoas realmente interessadas em perder peso, sabendo que ia conversar com uma atendente e ia ter essas informações. Se tiver um criativo que desceu o funil de 40% a 50%, tá com CTR na casa dos 2, quanto maior, melhor. Um CPM na casa dos 20, quanto menor, melhor. O pessoal está descendo o funil, está conversando. Esse é o criativo que você tem que buscar. Beleza? Estamos combinados? Não vai querer fazer campanha de venda com criativo ruim, com métrica ruim, que isso aí vai ser ruim para você, tá? Vale a pena você investir um pouquinho mais de tempo e dinheiro em um novo teste de criativo e conte aqui para te ajudar. Mande seus criativos para mim. E quem fizer, e teve mais uma coisa, a partir do momento que você também está aqui, provavelmente você pode ser uma das pessoas que conseguiram fazer venda logo no primeiro teste de criativo em campanha de engajamento. Sim, acontece muito. E aí, o que você vai fazer? Eu tenho um Instagram, você vai vir aqui, ó, chama Cláudio Rampaz, então, Cláudio Rampaz, com Z, Rampaz, é meu, você tira uma fotinha aqui, falando que está assistindo a minha aula, e escreve assim, fiz minha primeira venda, me marca lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em poder mexer no meu Instagram, porque eu sempre cuidei do Instagram de um monte de gente, nunca cuidei do meu, e aí eu vou poder repostar lá que você fez a sua primeira venda, espero que você tenha feito quando chegou aqui, porque isso é a maior validação do criativo. Beleza? Estamos combinado? Obrigado pela aula. Parabéns para você que fez a primeira venda no teste de criativo. Você foi diferenciado. E agora, bora para a próxima aula fazer campanha de venda com o Pixel. Uma boa noite e até a próxima aula.